São 7h12. Hoje o TNews recebe aqui no estúdio a médica ginecologista, doutora Renata Hayashi, coordenadora do Programa da Saúde da Mulher do Hospital São Marcelino Champagnat, e o tema da conversa é saúde feminina. Então, as ouvintes e até os ouvintes que tiverem dúvidas, que quiserem aproveitar a oportunidade para dialogar, podem participar pelos nossos diferentes canais, WhatsApp, redes sociais dessa conversa. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora Renata. Bom dia, Roberta, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Como ainda estamos no Outubro Rosa, eu vou começar por ali, né? Sobre o tema prevenção do câncer de mama, do câncer de colo de útero. Com a pandemia, muitas mulheres acabaram rompendo, né, a rotina de consultas, de exames preventivos. Como é que isso tem afetado o diagnóstico precoce e o tratamento da doença? Acho que o pior problema da pandemia foi esse afastamento, né? E agora todo mundo correndo atrás do prejuízo aí para fazer os exames de rotina. De uma maneira geral, o problema principal para o diagnóstico do câncer seria a questão do diagnóstico precoce. Então, quando a gente entrou na pandemia ali, as pessoas acabaram não fazendo os exames de rotina, alguns cânceres passaram batidos, né? Então, é onde talvez seja a questão que a gente está correndo atrás, mas, de uma maneira geral, as pessoas estão retornando, né, à procura médica para fazer os rastreamentos de todos os cânceres, principalmente questão do câncer de mama e câncer do colo do útero. A demanda é grande, mas acho que as coisas estão chegando sob controle novamente. Para que a gente entenda o que é cada um dessas doenças. O câncer de colo de útero, o que é, como que as pessoas podem perceber que estão com alguma coisa estranha acontecendo e uma suspeita da doença, e o câncer de mama também, né? E quais são os exames preventivos que devem ser feitos regularmente? O câncer do colo do útero, ele pode ter algumas alterações, como desconforto na relação sexual, uma secreção vaginal alterada, às vezes um cheiro, odor mais forte, né, da vagina, e que daí a gente precisa fazer diagnóstico diferencial sobre a questão das vaginoses, que são as infecções genitais, e daí o exame físico é o principal, porque é a coleta do preventivo, né, o Papa Nicolau, que a gente vai acabar fazendo o diagnóstico do câncer do colo do útero. Então, o principal para o diagnóstico seria o exame físico mesmo. Então, assim, não é nenhum exame de imagem exatamente que vai fazer o diagnóstico, e sim o exame físico e a coleta do preventivo, que é coletar a secreção do colo do útero. Isso tem que ser feito todos os anos? Anualmente. E daí, para todas as pacientes que têm alguma alteração no preventivo, daí a gente faz o acompanhamento em menos tempo, geralmente em torno de 6 a 3 meses, e existe um exame específico que é realizado, que é a colposcopia naquelas pacientes que têm alteração no resultado do preventivo. Com que idade deve começar essa rotina, né, de consultas e exames ginecológicos na vida de uma mulher? A rotina, geralmente eu oriento que a primeira consulta no ginecologista, ela seja feita a partir da primeira menstruação da paciente. Então, a menarca, que seria a transição ali da pediatria para a ginecologia, né, já é no início. Então, independente se a paciente tem 11 anos, 10 anos, 12 anos, a partir de quando ela menstrua, inicia-se a rotina ginecológica. Mas a coleta do preventivo mesmo, de uma maneira geral, a gente inicia até 1 ano depois do início da atividade sexual. Então, a gente fala que o início da atividade sexual é a sexarca, né? Então, a gente teria 1 ano ali. Preconizado pela Organização Mundial da Saúde, seria a partir dos 24 anos. Mas, de qualquer forma, como as nossas adolescentes acabam tendo uma vida sexualmente ativa mais precoce, digamos assim, o exame físico, pelo menos, ele deve ser realizado a partir de quando ela inicia a vida sexual. E daí, relacionado à questão do câncer de mama, se falou muito sobre a questão do autoexame, né? Então, que seria uma prevenção. Hoje a gente já não estimula tanto a questão do autoexame, mas sim os exames de rotina, que é justamente passar no ginecologista 1 vez por ano para ser examinada. Porque algumas vezes no autoexame, se a paciente faz o autoexame num período do ciclo menstrual
na fase pré-menstrual, às vezes ela vai sentir algumas alterações na consistência da mama, algumas ondulações, e que é devido exatamente à questão do inchaço da gordura. E daí já vem a preocupação que está com um nódulo na mama, e daí já vai para o Google, e daí tô com câncer de mama, né? Então, Desespero total. desespero total, porque geralmente a informação te leva para uma questão mais grave, né? Então, o principal, na verdade, são os exames de rotina. O Outubro Rosa, na verdade, hoje é um marco para a gente lembrar que toda mulher tem que se cuidar. Não só as mulheres, né, mas os homens. Mas daí chega o Novembro Azul ali, que daí é direcionado para eles. Só saúde masculina. Mas assim, na verdade, o ano todo, né, todos os meses, eles seriam, na verdade, para justamente a gente se cuidar. Então, independente se você faz em outubro ou se você faz em março, na verdade, o principal é você ter uma rotina. Então, marcar um mês do ano ali em que você lembre que você precisa fazer os teus exames de rotina e principalmente a consulta, porque o exame físico, a gente sempre fala, né, na medicina que o exame físico, ele é soberano. Então, assim, o exame físico pode dar muita informação para a gente. Com relação, né, ao autoexame, o que se fala hoje é que, sim, é bom fazer o autoexame, porém não é suficiente. Então, não dá para confiar que isso vai ser, você vai conseguir fazer um diagnóstico precoce só fazendo o autoexame, né? Na verdade, no autoexame você não vai conseguir fazer um diagnóstico precoce. Na verdade, hoje a gente orienta que o bom é que você tenha um diagnóstico precoce do câncer, mas o autoexame, na verdade, é mais um autoconhecimento. A gente entender o nosso corpo. Então, assim, é importante a gente se olhar e se tocar para a gente entender como funciona o nosso corpo. Então, o autoexame, ele não é que ele foi desvalorizado, mas ele não vem mais exatamente como um diagnóstico, né? Ele vem justamente no autoconhecimento, porque se você palpa a tua mama sempre, né, uma vez por mês ali num período que não vai ter muitas alterações, o melhor seria depois do período da menstruação, você consegue entender qual é o padrão da tua mama, então que às vezes pode ter uma consistência que é um pouco diferente, mas a melhor pessoa para te direcionar se tem alguma coisa errada ou não, com certeza é o seu ginecologista. Com relação aos exames preventivos, os exames de imagem, né, para o câncer de mama, quais são, a partir de que idades deve ser feito e com que frequência? O câncer de mama, ele é diagnosticado na mamografia. Então, assim, a ecografia de mama, o ultrassom, né, ele não faz exatamente diagnóstico do câncer de mama. Então, a alteração mamária, que geralmente vem com microcalcificações diferentes, né, é feito na mamografia. A mamografia, ela é preconizada a partir dos 40 anos na população em geral, mas nas pacientes que têm história familiar, geralmente 10 anos antes do familiar que teve o câncer de mama. Então, assim, se a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, eu vou iniciar o rastreamento do câncer com 30. Mas se a minha mãe teve com 50 anos, eu vou entrar na população em geral que começa aos 40 anos. É uma vez ao ano ou uma vez a cada 2 anos que você deve fazer a mamografia? A Sociedade de Mastologia orienta uma vez por ano, né? Então, se a gente pensar que em um ano muita coisa pode mudar, a gente perde diagnóstico aí, né? Só que a questão da saúde americana, norte-americana, eles começaram a preconizar a cada 2 anos, mas acredito que mais por questões financeiras, de custo financeiro para o governo, e daí você não tem, se você colocar um montante de 1 milhão, talvez isso não tenha muita diferença se você fizer a mamografia em 1 ou 2 anos. Mas a gente sabe que quando a gente tem o diagnóstico do câncer de mama, e seja em 1 ano, ele é 100% para a gente, né? Então, a gente continua preconizando anualmente. Doutora, com relação ainda para a gente fechar a questão, né, da prevenção e também da rotina, né, dos exames ginecológicos, da consulta com o ginecologista. A gente sabe que isso já foi muito pior antigamente, né? Uma questão de tabu, muitas vezes a família com receio de levar a adolescente, principalmente, né, as meninas mais jovens ao ginecologista, como se aquilo tivesse, de certa forma, um caráter de autorização ou de permissividade com relação à atividade sexual, enfim, há muitas questões ainda, né? Já foi muito pior, mas ainda existe essa dificuldade do convencimento das famílias
de levarem as filhas, as netas, ao ginecologista desde o início da sua transição, né, com a primeira menstruação? O que eu percebo no consultório é que melhorou muito, mas ainda existe muito tabu. Na verdade, existe a desinformação de quando levar essa menina para o ginecologista, que foi uma das tuas primeiras perguntas. Na verdade, quem vem de uma educação sexual camuflada, em que não se fala sobre isso, são mulheres que às vezes demoram mais para iniciar a questão da rotina ginecológica. De uma maneira geral, hoje com a internet, como se tem muita informação, por mais que não se fale em casa, os adolescentes, as próprias crianças mesmo, elas têm informação por outros meios. E eu acho que talvez o principal seja nós entendermos que a principal informação ela deve se iniciar em casa e não por outros meios, mas é óbvio que tudo pode se agregar. Então, a mulher que ela vem de uma educação que foi muito fechada, ela geralmente com a filha ela tenta ser um pouco diferente. Então a gente está evoluindo nesse padrão. Então a avó não falava, a avó não falou com a mãe, mas a mãe pelas dificuldades e hoje por tanta informação, ela já começa a levar a sua filha mais cedo. Então de uma maneira geral, sim, a gente acaba recebendo mais adolescentes hoje no consultório do que há uns 10 anos atrás. Mas de qualquer eu acredito que ainda existe uma certa dificuldade e justamente porque falar sobre sexo é ainda uma dificuldade, né? Parece que quando você fala sobre sexo, você está dando permissão para que ele aconteça. E, na verdade, o ginecologista, ele é justamente para orientar que quando iniciar essa vida sexual, que ela seja feita de maneira segura, em que a gente possa evitar uma gravidez indesejada, em que a gente evite as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a informação é a nossa principal arma para evitar as doenças. Então, é importante que a população em geral saiba que falar sobre sexo não é apologia a fazer sexo, né? Existem momentos e locais para serem discutidos e falados sobre isso, e com certeza o consultório do ginecologista é esse lugar. A gente precisa falar sobre o que pode acontecer e principalmente quais são os riscos, né? Então, a informação é o nosso principal meio aí, e o ginecologista, ele é o educador, digamos assim, direcionador para que se inicie uma vida sexual tranquila e que ela não tenha consequências ruins, né? Quando a gente fala sobre saúde feminina, normalmente a gente menciona questões relacionadas aos nossos ciclos e hormônios femininos. Então, para que a gente entenda o que acontece com o corpo feminino, quais são os hormônios femininos e como é que eles atuam e o que geram, né, na nossa rotina? Então, eu sempre falo para as pacientes que a gente é uma montanha russa, né? Porque a gente sobe e desce, e às vezes a gente despenca, né? A gente não só sobe muito e despenca. Os hormônios femininos, basicamente, eles são direcionados em relação ao estrogênio e à progesterona. Então, quando a gente inicia a primeira menstruação ali, esses hormônios começam a se organizar. Então, o estrogênio, ele faz a nossa parte ativa, que é onde vai fazendo a preparação do endométrio ali, para que possa, de repente, ter uma gestação, e a progesterona vem para equilibrar, para manter uma provável gestação, e depois existe a queda dos hormônios, que é quando a gente vai acabar menstruando. Então, quando tem o pico de estrogênio e progesterona, é nosso período fértil, e quando daí tem a queda, que eles vão bem para baixo, que daí é o período lá mais próximo da TPM, da tensão pré-menstrual, é quando tem uma queda desses hormônios, e daí logo depois a gente acaba menstruando. Só que óbvio que nessa transição entre aumento e diferenciação de estrogênio e progesterona, a gente vai ter alguns sintomas durante todo esse ciclo menstrual. Então, o nosso ciclo começa no primeiro dia da menstruação e ele termina no primeiro dia da próxima menstruação.
Então, de uma maneira geral, o ciclo varia em torno de 28 dias, mas não quer dizer que se você não menstrua em torno de 28 ou 30 dias, que o teu ciclo é bagunçado. Na verdade, um ciclo normal, ele varia entre 25 e 35 dias. Então, não necessariamente a gente precisa menstruar todo dia 10 do mês ou todo dia 5. A gente pode ter uma oscilação de 5 a 10 dias a mais ou a menos desse período. Então, o que talvez seja o mais importante é a gente entender o nosso corpo. Então, geralmente, quando a gente menstrua, a secreção vaginal, ela pode demonstrar muita coisa sobre o nosso corpo. Lembrando que quando a gente faz uso de anticoncepcional, daí a gente, às vezes, não percebe exatamente essas alterações, mas, de uma maneira geral, a gente menstrua, a nossa vagina, ela fica com uma secreção praticamente nula, daí depois vem o período fértil, que vem uma secreção mais gelatinosa, que você consegue, e o desejo sexual aumenta também, que é justamente para a questão de reprodutiva, e daí depois melhora de novo essa secreção, ela diminui, e próximo de quando a gente vai menstruar, vem uma secreção um pouco mais aguada, que às vezes suja a calcinha, que é o período pré-menstrual ali, que é onde está diminuindo todos os hormônios. Então, a nossa vagina fala com a gente também, né? Então, ela dá informações. Existem, inclusive, métodos, né, de controle familiar que estão baseados nisso, né? Exato. Nesse autoconhecimento. A famosa tabelinha, né? Eu sempre falo, a tabelinha é importante também igual ao autoexame. Ela é importante para o autoconhecimento, mas não é um método seguro de anticoncepção, né? Então, é importante a gente entender como funciona o nosso corpo, mas o principal método para evitar uma gravidez indesejada talvez seja a camisinha, né? E para evitar as doenças sexualmente transmissíveis também. Mas o método Billings, né, que é esse falado, é justamente a questão da tabelinha, que é para a gente acompanhar a questão do período fértil ali. São 7h29, a gente vai encerrar a edição estadual, mas depois do intervalo continuamos com a conversa aqui, vamos falar sobre TPM, sobre climatério, sobre menopausa, sobre endometriose, então aos ouvintes que quiserem continuar acompanhando, a transmissão vai inteirinha para o YouTube, dá para assistir depois, aos que ficam, boa quinta-feira e amanhã eu estarei de volta, aos demais, vamos para o intervalo e a gente já volta. T-News. Seja bem-vindo, muito prazer. São 7h34, a doutora Renata Hayashi, médica ginecologista, coordenadora do Programa Saúde da Mulher do Hospital São Marcelino Champagnat, está com a gente hoje aqui no estúdio falando sobre saúde feminina. Até pouco tempo, doutora, você falava muito pouco sobre menopausa. Agora, a oferta de conteúdo sobre esse assunto em veículos de comunicação é muito ampla, né? E as mulheres têm acesso a informações sobre etapas do processo, inclusive, né? Se fala da perimenopausa, do climatério. Então, eu queria saber o que são esses termos e o que é esse processo que culmina com a menopausa. A menopausa é a parada da menstruação, então é a nossa última menstruação. Ela é um marco de que realmente a gente parou os hormônios. Mas a fase que antecede a menopausa, que já começa uma irregularidade menstrual e alguns sintomas, ela é a pré-menopausa, né? Então, na verdade, a pré-menopausa, a menopausa e o pós-menopausa é toda a fase de climatério. E, na verdade, é a queda dos nossos hormônios. Então, é uma fase, geralmente, eu falo que é o start do envelhecimento, né? A gente admitir mesmo que a gente está ficando mais velha, mas é um momento de conhecimento, que na verdade a gente pode passar por esse período de uma maneira mais tranquila se a gente entender que aqueles sintomas estão dentro da normalidade e o que é que a gente pode fazer com eles. Então, geralmente ali a população em média entra na menopausa por volta dos 48 aos 54 anos. Depende muito da história familiar, mas muito também do nosso dia a dia, nossa rotina. Então, algumas coisas que causam envelhecimento precoce seria o tabagismo,
tabagismo, o sedentarismo, a obesidade. Então, todos esses fatores, eles colaboram com o falecimento, né, a falência ovariana mais precoce. Então pode, inclusive, antecipar a menopausa, a maneira, o estilo de vida? Com certeza, na verdade, por isso que, né, não é blá blá de médico fazer atividade física, uma alimentação saudável, dormir bem, né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz tem consequência, né? Então, quando são coisas boas, vão ter consequências boas. Quando a gente não tem bons hábitos, isso vai acabar ocasionando consequências no nosso corpo. E o falecimento, a falência ovariana, ela pode vir junto com esses hábitos não saudáveis. Geralmente um dos principais sintomas ali na questão da pré-menopausa são os inícios dos calorões, né? Então, geralmente... Esse é o mais comum, né? O sintoma que mais se relata, né? Talvez que é o mais falado, né? Mas uma coisa que a gente percebe no próprio consultório às vezes, a questão dos calores e mudança de comportamento, né? Humor, a questão da insônia e a questão da secura vaginal. Então, a paciente, ela começa a relatar que para ter relação sexual, ela já não tem tanta lubrificação. Só que daí a gente precisa entender que não necessariamente esses sintomas, eles são diagnósticos de menopausa ou pré-menopausa. Porque o estresse do dia a dia para as pacientes mais jovens, eles também podem ocasionar esses mesmos sintomas, né? Então, o estresse excessivo, a privação de sono, tudo isso faz alteração de humor. Então, a alteração de humor na mulher não é... né? Que a mulher quase não tem, não é? Os nossos 3 turnos, Sim. né? Então, o principal é você ter um direcionamento para entender. Tipo, se eu venho bem, eu tenho uma rotina de vida, que é a minha correria, filhos, marido, estudos e tudo mais, e eu tô bem, e daí, de repente, nada muda na minha vida, mas começa a bagunçar. Então, eu não consigo mais dormir direito, e eu tô envelhecendo, eu passei dos 40, 45 anos ali, então esses sintomas começam a aparecer e não houve uma mudança importante na minha vida, daí talvez seja um sinal de alerta. Mas, se assim, eu não tenho, habitualmente, aumentou muito a minha rotina de trabalho, meu nível de estresse aumentou muito, e eu tô tendo esses sintomas, aí não tem nada a ver com menopausa. Tem a ver com o estresse, e a gente precisa entender se é um período, um tempo na vida, ou se realmente isso vai te trazer consequências. Mas a menopausa é realmente um momento que a gente começa a ter perda de colágeno, são mais evidentes, né? Então, o envelhecimento da pele, a secura, pele, cabelo, às vezes mesmo a questão do olho. O olho também não é muito o nosso parâmetro, porque hoje com as telas, né, os computadores, aí a gente força muito a nossa vista e vem a secura do ocular. Mas na menopausa, essa secura geralmente ela incomoda mais, então ela é mais perceptível até. Olha, esse é um sintoma que quase não se fala, né? Sim, que na verdade é a questão da perda de água mesmo do nosso tecido, por isso que a gente vai ficando enrugada, né? Porque essa pele vai perdendo o viço. E, na verdade, daí é a questão da ingesta de água, né? Tem que tomar mais água. Sim, mas entender... Menos café. Menos café, mais água. E, principalmente, a paciente mais idosa, o idoso, de uma maneira geral, ele já não ingere muita água. Porque às vezes não tem sede. Então é importante a gente entender que a gente não tem que tomar água porque a gente tem sede. Se a gente tem sede é porque a gente já está com falta de água. A gente tem que ter o hábito de estar hidratando o nosso corpo aí diariamente. Outros sintomas, né, como perda de memória, insônia, irritabilidade, são relatados bastante hoje em dia, né? Inclusive pessoas públicas que fazem declarações sobre a experiência de passar por esse período, né? Vou citar a atriz Luana Piovani, que deu uma entrevista falando, gente, eu tô entrando na menopausa e tô tendo um treco aqui. Tenho calorão, a minha memória não tá funcionando, eu não durmo bem, enfim... É muito importante esse compartilhamento, porque outras mulheres se identificam e normalizam um pouco aquele processo que pode parecer que só está acontecendo comigo. Não, é uma fase e ela termina, né? Mas faz parte também essa questão da memória, da atividade cerebral, afeta?
Sim, porque tem alteração cognitiva, né? Então, os nossos hormônios, eles bagunçam também a nossa mente, né? Eu sempre falo que o nosso cérebro, ele não é desconexo do nosso útero e dos nossos ovários. Na verdade, o organismo tem todo um metabolismo, né? Então, sim, o envelhecimento, a gente tem a questão da perda de memória, mas óbvio que ela tem que ser avaliada se ela está dentro da normalidade ou se está relacionado com a questão do nível de estresse. E daí, como essa fase é uma fase que a paciente fica mais irritada, a queda dos hormônios antes acontecia só na questão da TPM, que é justamente quando tem a queda de estrogênio e progesterona. Só que daí depois a gente volta a ter o crescimento de novo de estrogênio e progesterona quando a gente está na idade reprodutiva. Só que daí na menopausa não vem mais esse jato Não aí tem de a hormônio. escalada. Não tem a escalada. E daí é onde vem essa questão da irritabilidade, que ela é persistente. Mas não é que a gente vai ficar irritada pro resto da vida. É talvez entender essa oscilação e entender o que a gente pode fazer para melhorar. Mas daí vem também a questão da irritabilidade, da insônia, vem a questão cognitiva da perda de memória. Então é importante você entender, eu estou esquecida porque é algum problema, ou realmente, nossa, eu estou mais esquecida, então eu preciso prestar mais atenção nas coisas que eu estou fazendo, tal, porque faz parte da vida. Não é só tomar remédio, né? São condutas. Então, em cada fase da nossa vida, a gente vai se adaptando à questão das nossas dificuldades, né? Então, quando a gente é criança, a gente está aprendendo a andar. Então, a gente começa a se escorar na mesa, tal, para a gente poder andar. Não é nada fácil. Não é nada fácil. E daí depois, quando a gente está envelhecendo, a gente volta a se escorar justamente para a gente não cair. Então, a gente precisa entender que isso vai acontecer, faz parte do nosso envelhecimento, né? Mas existem maneiras da gente sobreviver melhor. E daí essas oscilações todas de hormônio, elas fazem com que a gente altere algumas que seja necessário a gente ter alguns cuidados. Então, assim, nessa fase ali, pré-menopausa, tal, é super importante a questão de fortalecimento da musculatura, porque isso vai ter consequência também para a nossa vida óssea. Então, a questão da osteoporose, que vem com a questão da menopausa, que é a fragilidade óssea e o aumento do risco de fratura, né? Justamente se escorar para não cair, para não quebrar nada. A gente pode, às vezes, diminuir esse risco de osteoporose justamente na nossa idade reprodutiva. Então, por isso, atividade física desde o início, né? Então, estimular as nossas crianças a terem o gosto pela atividade física e por uma boa alimentação, faz com que lá na frente, na questão da menopausa, a gente possa ter um envelhecimento melhor do que chegar lá na frente e correr atrás para fazer pilates e não sei o quê, e daí uma mudança de comportamento alimentar muito grande. A gente sofre com toda mudança radical. Se a gente já tiver o hábito desde criança, isso lá na frente vai ser natural, não vai ser sofrido. Então... Ou seja, não deixar para sair do sedentarismo quando o bicho pegar, né? Pra Exato. começar, não estar no sedentarismo nunca, né? Sempre movimentando o corpo. Exato, na verdade é a medicina preventiva, né? Hoje a gente fala em prevenção, da mesma forma que a gente faz mamografia para prevenir a questão do câncer de mama, a gente deveria fazer atividade física desde criança para evitar a osteoporose lá na frente, né? E Tantas outros problemas. outras questões, né? E o sistema cardiovascular também, né? O risco de obesidade, a questão do infarto, que vem com a questão do envelhecimento, para a mulher isso também é totalmente real. Então, sim, quando a gente entra na menopausa, o nosso risco cardiovascular aumenta. Por quê? Porque o nosso metabolismo diminui, a gente começa a ter mais depósito de gordura, então a gente começa a perder músculo e ter mais gordura, e daí vem o aumento da questão do risco cardiovascular. Tem participação chegando do Antônio, de Jacarezinho. Achei muito interessante, um homem preocupado e interessado por um assunto de saúde feminina. É um bom exemplo. Ele pergunta sobre o estresse, particularmente a produção de cortisol, altera a questão hormonal na saúde feminina, nos ciclos femininos? Qual que é a interferência disso? Sim, o estresse em alto nível, ele é fator de alerta, né? Então, assim, a mulher, ela tem um ciclo menstrual que ela tem uma produção normal de cortisol.
Quando esse estresse aumenta muito, ele interfere diretamente no funcionamento do ciclo hormonal. Então, as mulheres geralmente com um nível de estresse muito alto, elas ficam mais irritadas e às vezes elas podem até apresentar sangramento no meio do ciclo por causa desse nível de cortisol. Então, o estresse é um dos principais fatores de oscilação hormonal, tanto que pode interferir até na questão reprodutiva. Então, quanto mais saudáveis nós formos, melhor é o nosso funcionamento hormonal, com certeza. Outra participação que chega do João, o João está falando sobre a questão, né, do Mirena, que é um DIU que tem uma descarga hormonal ali, né? Contando o relato do que está acontecendo com a esposa dele, né? De estar sofrendo com enxaqueca, com dores, né? Ombro, pescoço, insônia. Se pode ter relação, e aí eu já amplio, né? Outros métodos contraceptivos que usam hormônios, né? Podem causar esses sintomas, como a enxaqueca, a insônia e a dor, a tensão muscular? Então, dando um parênteses aí na nossa conversa, é muito legal porque são os homens que estão perguntando, né? Porque Sim. eles que sofrem as consequências da alteração do nosso humor. Sim. Então, talvez eles sejam os mais interessados a entenderem o que realmente está acontecendo no nosso corpo. Porque eu sempre falo, às vezes é meu marido mesmo que me fala, nossa, deve estar na TPM porque você está muito irritadinha, né? Então, assim, sim, os nossos parentes são os que sofrem com as alterações do nosso corpo. Então, assim, a questão do Mirena, ele é um DIU de progesterona que tem liberação de progesterona em baixa quantidade diariamente. Então, hoje ele é utilizado com muita frequência, principalmente para a questão dos sangramentos uterinos anormais. Então, eu sou especialista em endometriose, acabo utilizando bastante o DIU para melhora da qualidade de vida. Só que ele não faz bloqueio do ovário, então diferente dos anticoncepcionais, a paciente ela ainda consegue às vezes perceber o ciclo ovulatório. Então o que acontece? Como ele tem uma baixa quantidade de hormônio e daí esse nível de estresse que o ouvinte anterior relatou sobre a questão de oscilação do cortisol, faz oscilação dos nossos hormônios ali e às vezes no meio do ciclo, que teoricamente a tendência é parar de menstruar, não é que quando a gente usa DIU a gente vai realmente parar de menstruar, mas a tendência é que ele faça uma atrofia do endométrio e uma grande porcentagem das mulheres acaba não tendo mais o fluxo menstrual, mas elas ainda têm o ciclo menstrual, que é a oscilação de hormônio, às vezes acaba tendo sangramento no meio do ciclo, quando esse nível de estresse é muito alto. Então, sim, o comportamental, ele interfere diretamente no funcionamento do nosso ovário. Então, a irritabilidade que vem pode ser por causa do hormônio? Sim, mas procura entender primeiro o que é que está acontecendo no ambiente, porque às vezes é mais a questão ambiental, o nível de estresse, a privação de sono que faz essa alteração e acaba tendo esses sangramentos anormais. A gente fala sangramentos de escapes, que fazem com que ela às vezes fique irritada e daí tenha sangramento e tudo mais, né? Então, mas é importante ter o acompanhamento do médico, né? Que o médico assistente, o médico que colocou o DIU, para entender que o início ali da colocação do DIU tem essas oscilações mais evidentes e daí depois elas tendem a melhorar. Adaptação do corpo. Exato, adaptação do corpo, só que daí ver se realmente esses sintomas estão dentro da normalidade ou não. É difícil a gente falar que está tudo normal e sem ter um acompanhamento, né? A pergunta da Silvana, que participa aqui, é bem pertinente, porque inclusive era o próximo ponto que eu ia perguntar. Com relação à menopausa, a questão da reposição hormonal, que ainda gera posições divergentes, né? Dependendo do médico, se deve ou não fazer. Ela está fazendo e pergunta, né? Sobre os prós e contras da reposição. Na verdade, a reposição hormonal é uma ajuda que a gente tem para equilibrar essa fase de transição, porque às vezes, como essa queda de hormônio ela é muito drástica e ela tem consequências importantes, né? Então, altera muito a vida da mulher. A reposição hormonal ela vem justamente para ir amenizando, porque não é uma quantidade de hormônio igual ao que a gente tinha anteriormente, mas é uma tentativa de ir diminuindo para que realmente depois
depois de um tempo ela fique sem o hormônio. A reposição hormonal, o que precisa entender? Ela tem consequências para o nosso corpo da mesma forma que quando a gente produzia os nossos hormônios. Só que a reposição hormonal é o hormônio externo, então ela aumenta o risco de câncer. Então o risco oncológico aumenta sim com a questão da reposição hormonal. Mas a gente precisa entender e sempre ponderar risco-benefício. Então eu sempre falo, eu não sou a favor de fazer reposição hormonal para todas as mulheres, porque nem todas vão precisar. Porque quando a gente entende que esses sintomas estão dentro da normalidade e eu vivo bem, talvez seja mais comportamental, atividade física, boa alimentação, tal, a gente sobrevive a essa transição. Agora, para aquelas mulheres que têm muitos sintomas, que são polissintomáticas, sim, a reposição hormonal ela é super interessante, mas ela deve ser feita com cautela e com precauções, que é justamente o risco oncológico e o risco cardiovascular. Na idade reprodutiva, hoje se fala muito em, não devemos usar anticoncepcional, porque o anticoncepcional aumenta o risco de trombose, a todas as alterações vasculares, tal. Só que daí depois vem uma questão de uma apologia a fazer reposição hormonal. Então a gente está se contradizendo, né? Então, na verdade, assim, precisa ter bom senso. A gente precisa entender o que é que está acontecendo com aquela mulher e entender qual é o risco-benefício em se fazer hormônio, seja na idade reprodutiva e seja na questão de reposição hormonal na fase da menopausa. Muito bem, são 7 horas e 52 minutos, hora de fazer a pausa e a gente volta para concluir a conversa. T-News. São 7 horas e 54 minutos, tem muita participação chegando e que para quem está pedindo contato, né, depois para poder conversar com um pouco mais de tranquilidade aí com a doutora Renata, a gente vai mandar depois, ao fim do programa, o contato, né, da clínica onde ela atende, no hospital, na verdade. O Geraldo está participando com a gente para relatar, né, que tem em casa, né, na família, uma pessoa que está com endometriose e eu aproveito para perguntar, é a sua especialidade, o que é a endometriose? A endometriose é uma das principais causas de dor pélvica, né? Ela é um dos principais sintomas é a cólica menstrual. E ela é um processo inflamatório que os sintomas se iniciam com a questão da menstruação. Então, geralmente, a história clínica da doença são meninas que começam com menstruação, geralmente, às vezes, num fluxo maior, ou começam com muita dor, um período de cólica bastante importante, e que daí acabam sendo submetidas ao uso do anticoncepcional, e daí mais para frente, lá na idade reprodutiva, quando elas suspendem o uso do anticoncepcional, elas voltam a ter esse padrão de dor e às vezes vem a questão da infertilidade. Então, a endometriose é um processo inflamatório crônico e progressivo. E tem uma carga genética bastante importante, então sim, é uma doença hereditária, né, e que está relacionado com o histórico familiar. Então, se a gente tem na família alguém que teve dificuldade para engravidar, ou que tinha muita dor, ou que acabou sendo submetida à esterectomia porque sangrava muito, são alguns pontos importantes para a gente fazer o diagnóstico aí e talvez investigar mais a fundo. Então, existem exames mais específicos, que seria a questão do mapeamento da endometriose, que é uma ecografia, que é feita com um preparo intestinal e que ela deve ser realizada pelos médicos capacitados para isso, porque não são todos os médicos radiologistas que fazem o mapeamento de endometriose, porque é um exame bem específico. Mas, de qualquer forma, a endometriose ela é um processo inflamatório e a gente faz o diagnóstico já, talvez, na adolescência. Então, quando essa menina vem com um padrão de dor, em que é incapacitante, então são meninas, às vezes, que faltam a aula ou que tem que sair no meio do dia da escola porque ou sangraram muito ou porque tiveram um episódio, às vezes, até de desmaio, isso não é normal. Cólica, de uma maneira geral, ela é suportável, a cólica que tem a ver com a questão das nossas mudanças ali. Mas a cólica que ela incapacita, ela não é normal e ela precisa ser investigada. E na idade reprodutiva, a infertilidade, hoje a gente sabe que a infertilidade sem causa aparente, na verdade, uma grande parte dessa infertilidade é causada pela endometriose. Então, provavelmente, em algum momento, essa paciente ela possa ser submetida a cirurgia,
cirurgia. Então, o tratamento da doença, ele é cirúrgico, mas existe um momento mais adequado em submeter essa mulher à cirurgia. E nem todas as pacientes vão ser submetidas à cirurgia. O que é importante é que ela não seja submetida a várias cirurgias por causa desse problema. Se ela for submetida à cirurgia, ela deve ser submetida de preferência uma única vez na vida para o tratamento da endometriose. Então, quando é necessário a cirurgia, às vezes é uma cirurgia ampla, que às vezes compromete a questão da bexiga, do intestino, às vezes mesmo até do diafragma, que precisa ser bem investigado. Então, é uma doença grave que compromete a qualidade de vida da mulher e que precisa ser tratada por especialistas. Então, hoje existem grandes centros, né, no país inteiro sobre a questão do tratamento da endometriose, mas ela precisa ser investigada e entender o que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa paciente que sofre com o padrão de dor. Muito bem, a gente está encerrando já. A doutora Renata Hayashi, ginecologista, coordenadora do Programa Saúde da Mulher do Hospital São Marcelino Champagnat, que veio até aqui, e agradeço muito para esclarecer tantas questões aí com relação à saúde feminina. Vou deixar esse último minutinho aí para quem quiser entrar em contato ou acompanhar, não sei se tem redes sociais ou um e-mail, ou então um telefone de contato para poder agendar consulta e conversar mais com você. Sim, eu agradeço o convite, é muito legal. Eu sempre falo que a informação é a nossa principal arma para evitar as complicações, né? Então, a prevenção é o nosso carro-chefe. Eu estou à disposição no Hospital São Marcelino Champagnat, então a questão de agendamento de consultas pode ser feito pelo site do hospital mesmo, sempre procurando pelo Programa Saúde da Mulher. Eu atendo no consultório próprio, o telefone eu vou deixar com a Roberta para divulgação aí. Eu acho que talvez o principal é a gente entender que cada fase da nossa vida a gente tem as necessidades de prevenção. Então, esqueci de falar sobre a questão da vacina do HPV, é super importante aí as nossas meninas adolescentes serem vacinadas da questão do HPV. Os meninos também, né? Os meninos também. Então, a vacinação, ela pode ser feita para toda mulher sexualmente ativa, então não é só a questão das adolescentes. Hoje já existe uma vacina que ela previne, ela é a nonavalente, né? Então a medicina ela está evoluindo e cada vez a gente consegue uma proteção maior. Então é importante que se passe em consulta com o ginecologista, que entenda que é necessário fazer exames preventivos, falar sobre as alterações do nosso corpo, inclusive das nossas alterações hormonais e o que isso tem consequência. É importante, e a consulta com o ginecologista anualmente seria a melhor forma de nós entendermos o nosso corpo e entendermos o que a gente pode fazer para prevenir as doenças que vêm com o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Amanhã às 6:50 tem mais T-News, até lá.